Fala galera, e aí, tudo bem? Vamos falar agora de HIIT, ainda de HIIT, mas HIIT com peso do corpo, ou melhor, HIIT Bodywork. Algumas pessoas, inclusive eu também chamo o HIIT Bodywork da nova calistenia. Então essa videoaula é para te explicar por que o HIIT Bodywork é a nova calistenia e se você é profissional de educação física, trabalha com HIIT, tem que aprender a trabalhar com HIIT Bodywork. É um grande diferencial para o seu negócio personal training, para o seu negócio academia, para o seu negócio estúdio. Entenda como de forma simples, usando somente o peso corporal, mas com a metodologia rica, você pode gerar grandes resultados para os seus clientes. E com isso eles vão ficar satisfeitos. E satisfeitos, você sabe como é que é, né? O cara libera o dinheiro. Bom, a gente sabe que o HIIT tem sido muito explorado do ponto de vista comercial, como que entrega mais resultados, mais rápidos. Sim, isso é verdade. Realmente, quando comparado com outros métodos, ele tem a capacidade de entregar o resultado mais rápido naquela linha temporal. Agora, é verdade também que nem todos os clientes, nem todos os nossos alunos têm aderência a esse tipo de treinamento, o HIIT. E nem todos vão conseguir fazer o HIIT também com o peso do corpo. Indivíduos com mais limitações, você até pode aplicar o HIIT, mas aí em ergômetros como bicicleta, remo, ergômetro de braço, tá? Que são alguns com limitações que nem na esteira vão conseguir utilizar o método HIIT. Agora, é importante deixar claro que o HIIT ele é mais uma ferramenta nessa tua caixa de ferramenta aí, ô treinador, sacou? Então você tem que ter chave de fenda, martelo, alicate, prego. Não adianta você ter só o martelo. No caso, você entender só do HIIT. Você pode ser um especialista em HIIT, mas você tem que dominar as outras metodologias. Então, gerar uma adaptação em função de um treinamento é você entender que tipo de resposta o organismo necessita, que tipo de estímulo o organismo necessita para provocar as respostas corretas para chegar na adaptação que você deseja. E aí, naquele contexto de qual é o melhor, eu diria qual eu devo usar, qual é o mais aplicado, qual é o mais indicado. Né? Nem melhor nem pior. Há indivíduos que têm indicações para utilizar o HIIT e há indivíduos que você não vai utilizar o HIIT. E você não pode ficar limitado apenas a um único método ou uma única ferramenta, senão você tem uma entrega limitada, beleza? Eu sou um grande defensor do HIIT, sim, eu sou um grande defensor do treino de alta intensidade, mas assim, defender quer dizer que é ser coerente, né? Eu defendo, aonde eu posso aplicar, aonde eu tenho segurança de aplicar, eu aplico. Mas não adianta nada. Uma pessoa que não tem condição, que não tem aderência, eu estar utilizando uma ferramenta que não é adequada. Eu não sei se vocês vão lembrar daquele joguinho de criança, triângulo, que vai encaixando um negócio no triângulo redondo. Você está querendo encaixar o quadrado no triângulo, brother. O negócio não funciona assim. E isso se chama imperícia técnica. Então você tem que dominar as ferramentas. Você até pode ter a ferramenta preferida, como no meu caso é o HIIT com peso corporal. Mas você tem que reconhecer que nem tudo que se aplica, aplica-se a tudo. Entendeu? Independente disso, de onde você vai aplicar, é importante dominar as ferramentas. E agora vamos entender um pouquinho mais sobre o HIIT Bodywork, né? Pelo menos o porquê do nome, tá? Então, quando a gente fala de metodologia e métodos, muita gente confunde, acha que é a mesma coisa, mas não é. O método é um caminho para se chegar a algum lugar. Beleza. Né? Método de treinamento, a forma como você treina, mas não quer dizer que aquela forma tem comprovação científica de que aquilo realmente funciona, de que é o melhor que o outro. E aí quando você passa a ter comprovação científica, passa a ter estudos que geram resultados, né? Resultados que são reconhecidos pelo meio acadêmico, pelo meio científico, ou seja, resultados através de publicações, você passa a ter uma metodologia. E aí, o que você precisa, profissional? Trabalhar mais com metodologias do que com métodos. Eu vejo muita gente que fala assim, eu criei uma metodologia. Cara, criar metodologia dá um trabalho. Não é um artigo que fundamenta uma metodologia. Não é, eu publiquei um artigo. Não é.
Eu não vou nem entrar o caso aqui do mérito da revista, tá? Eu vou assim, em um artigo você não fundamenta uma metodologia. Em um grupo, em um conjunto de artigos, legal. E aí você percebe que a metodologia está ganhando força quando você tem várias publicações sobre aquele método de treinamento que passa a virar a metodologia, né? Que você tem comprovação científica, e outras pessoas passam também a investigar. Olha só. E aí você tem um grupo muito grande de pesquisadores, aqueles que são ligados a você, como é o meu grupo, e grupos que não são ligados a você, que passam a investigar a mesma coisa que você está investigando. Aí sim você percebe que, cara, a metodologia está crescendo, as pessoas realmente estão entendendo que essa proposta é uma proposta que traz bons resultados. Agora, investigação. E aí começa a ter alguns resultados. E aí você começa a ajustar a forma de trabalho. Então, há sempre uma evolução constante. E na ciência, é legal que a única constância é que as coisas estão sempre mudando. Então, o que é certo hoje pode estar errado amanhã. Lembra a história do ovo? Não, ovo faz mal, não ovo é bom, ovo faz mal, ovo é bom, né? Saiu alguns anos atrás. Não, pesquisadores concluíram que ovo faz mal. Puta, fudeu, desculpa. Um monte de gente come ovo todo dia. Não, pesquisadores agora concluíram que não faz mal não, faz bem. Cara, foi uma zona, cara. Então, no espaço de 3 a 6 meses, o ovo era prejudicial, tinha que comer só 2 ovos por dia, aí depois não, pode comer 4 ovos por dia. Bom, então isso é em função de resultados. E o que acontece com a ciência vai estar sempre mudando. Então, fica a dica aí que a ciência, a maior constância da ciência é a mudança, é a inconstância, olha só. E aí, quando a gente fala de HIIT Bodywork, o HIIT que é uma metodologia antiga de trabalho, e o peso do corpo, ou a antiga calistenia, que também é uma forma muito antiga de trabalho, e você tem as duas juntas, porque a calistenia não utiliza o formato HIIT, tá bom? A calistenia são movimentos que utilizam apenas o peso do corpo, mas não tem relação de intensidade, não fala que tem intensidade ao out ou qualquer outro tipo de intensidade. Detalha isso. Tá? Então, fazer calistenia é diferente de fazer um HIIT Bodywork, nossa, que enrolou, um HIIT Bodywork, ou também como as pessoas chamam HIIT calistênico, que seria a mesma coisa. Que enrolado. E aí, entendam que eu gosto muito quando se fala de inovação, dessa frase do Mário Sérgio Cortella. Eu sou fã do cara. Né? Ele diz o seguinte: inovar não é criar algo inédito, e sim dar vitalidade ao antigo. E eu gosto muito de dar o exemplo do fogão a lenha. Imagine um restaurante com fogão a lenha. Pô, sensacional. Fogão a lenha é velho? Não, é antigo, porque ainda está em uso. Velho é aquilo que está em desuso. Né? E aí você tem outras formas de trabalhar com essa inovação. Então, por exemplo, uma delas é a inovação de valor, que você tem a capacidade de modificar processos, a forma como a coisa acontece, com foco em determinado objetivo, ou seja, aumentar o valor agregado, aumentar o valor daquele processo, e com isso gerar um novo mercado. Foi o que aconteceu com o HIIT Bodywork, ou o HIIT calistênico, ou a nova calistenia, como estamos chamando. E aí eu vou te explicar por que a nova calistenia. Então, você tinha 2 formatos de treinamento, só com o peso do corpo e o HIIT, que você pode aplicar em várias modalidades, inclusive com o peso do corpo. Quando juntou o HIIT e o peso do corpo, HIIT Bodywork. Ah, por que você chama de HIIT Bodywork? Vou te explicar isso. E você pode até não concordar comigo, mas você vai entender pelo menos o meu ponto de vista. Fala assim, entendi o que você quer, mas não concordo não, acho que é pro outro lado. Beleza. Né? Concordar e discordar faz parte. A gente tem que concordar e discordar de algo sempre, não pode ficar em cima do muro. Mas eu quero que você entenda o meu ponto de vista, concordando ou não. Né? Essa é a sacada. E aí quando a gente fala de inovação de valor, olha uma sacada do cara que eu achei sensacional. É uma foto, não sei quem é, eu peguei na internet, né, procurando lá a relação de inovação nas buscas. Pô, todo mundo corta o cabelo. E aí quando você vai no barbeiro cortar o cabelo, você tá lá aquele tempo que você não faz nada, né? Tal. E hoje em dia com o celular você fica ali jogando, fazendo o que você quiser. E aí provavelmente esse cara que inventou isso percebeu que as pessoas ficavam com o celular para fora. E aí sujava a mão, tal. O que ele fez? Botou uma parte transparente. Nossa, sensacional. Aí você tá lá agora, tá mandando mensagem, tá vendo vídeo, tá fazendo o que você quiser com o celular. Então aquele tempo ali que você, entre aspas, não tô fazendo nada, tô perdendo tempo, mas tá cortando o cabelo, você consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, porque uma depende de você e a outra só depende do barbeiro
e você não virar a cabeça para cortar a orelha, né? Essa é a grande realidade. Então, é um grande exemplo de inovação de valor. Imagina quanto esse cara deve vender, cara, com isso. Horrores, né? Horrores. Horrores. Né? Ah, eu vou naquele barbeiro porque lá eu consigo cortar o cabelo e ficar mandando mensagem. Imagina um executivo que não pode largar a mão de mandar resposta. Não, eu vou no barbeiro. Pô, tem 10 respostas para dar no e-mail. O cara já tá mandando ali, ó. Ó, juntando duas coisas de uma vez só. E aí é pensando nessas soluções. Então entenda que hoje o mundo está muito versátil, cara. Então você, como treinador, tem que pensar nas soluções que você pode entregar para o teu cliente. E tem que se posicionar como cliente. Beleza? Agora vamos entender a relação da calistenia, né? Por que eu estou chamando da nova calistenia? Então, primeiro eu quero que você veja o seguinte. Será que a calistenia do passado tem espaço hoje? E o que é a calistenia do passado? É isso aqui, ó. Muitos de vocês não pegaram uma aula de calistenia. Eu tive a sorte de ter ainda no meu primeiro semestre da faculdade uma aula de calistenia. Não tem nada a ver com o HIIT bodywork que a gente aplica hoje. A relação de intensidade não tem, cara. São movimentos. E tem uma sequência de movimentos que você está utilizando. Tem uma proposta metodológica. E isso foi muito estudado na época. Olha só, então ela tem fundamentação. Essa é chamada da calistenia, tradicional ou antiga calistenia, como eu estou classificando para a gente entender esse contexto temporal. A calistenia de hoje, né? A calistenia de hoje é uma calistenia mais acrobática, tá? Ela sai da fundamentação da calistenia tradicional. Por quê? A calistenia tradicional usa apenas o peso do corpo, sem nenhum acessório. Nada, não pode usar nada. É a proposta original. E aqui a gente tem a calistenia, esse movimento Calistenia Brasil, que é sensacional, né? Que são movimentos mais acrobáticos. Eles usam movimentos só utilizando o peso do corpo, mas também usam de apoios como barras, paralelas. E isso foge do escopo tradicional da calistenia. E aí, o que acontece? Hoje, essa calistenia ela é muito difundida no mundo inteiro. Então eu não posso falar, é a calistenia. Eu vou ter um conflito ali de calistenia que usa apenas o peso do corpo no formato HIIT e essa calistenia que tem movimentos acrobáticos. E aí surgiu a necessidade de ter um nome diferente, de classificá-lo, de chamá-lo de forma diferente, porque o nome é tudo, é uma referência. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo que mostra um pouquinho da calistenia que eu aplico hoje, da nova calistenia, ou como eu gosto de chamar, do HIIT bodywork. Bom dia, galera, tudo bem? Hoje, HIIT bodywork no CrossFit 270 aqui em São José. Se liga que eu vou mostrar como é que o pessoal tá. Final da aula, galera. Dá uma sacada. E aí? Foi bom pra você? Ótimo. Quero ver se vai ser bom pra barriga, né? Bom, essa galera aí é a galera que treina comigo no box, né? Eu treino nesse box, eu sou aluno desse box, treino também, né? Então faço CrossFit lá e a proposta foi que eles experimentassem uma aula diferente. Eu fiz parte da minha coleta de doutorado nesse box e parte das pessoas que estavam ali na aula fizeram parte da coleta. E durante a coleta o pessoal ficou muito curioso, né? Pô, mas o que é isso? Usa só o peso do corpo, usa só o corpo. E aí eu fiz a proposta para os meninos, para os coordenadores. Vamos fazer uma aula um dia, um sábado. Nossa, a galera pirou. É uma proposta diferente. E o que vocês perceberam? Usando apenas o peso do corpo. E aí vamos entender o que eu classifiquei as calistenias para você entender o processo. Depois eu vou te explicar o porquê do nome HIIT bodywork. Né? E aí você vai concordar ou discordar. Né? A calistenia do passado não tem espaço hoje, porque a relação de movimento, a estrutura está ultrapassada. A calistenia de hoje não se aplica à maior parte do nosso público, que eles não vão conseguir fazer muitos movimentos.
E ela não é inclusiva, ela é exclusiva. Por quê? Quando a gente coloca movimentos acrobáticos, a gente está excluindo um monte de gente. A nova calistenia, ela resgata os princípios do método do passado, que eu vou mostrar para vocês, e ela tem uma proposta totalmente inclusiva. Então, eu estou chamando de nova calistenia. Só que o que acontece? Né? Dá choque, calistenia do presente, a nova calistenia. Então, eu, pensando do ponto de vista produto, e para a gente ter um produto no universo fitness viável, vamos botar um nome com DNA. O que é o nome com DNA? Que diz o que está acontecendo, né? Mas para esse nome ter um DNA forte, a gente tem que entender os pilares da onde surgiu essa proposta, que são os pilares da calistenia tradicional. Então, vamos lá. Usa apenas o peso do corpo? Só o peso do corpo. Se você usar um colchonete, não é um acessório de treino, é só para relação de conforto. Mas o movimento é só o peso do corpo. A calistenia tradicional, sim. A calistenia de hoje, não. Usa barra, paralela como apoio. Então, não. O HIIT Warrior, sim. O objetivo é saúde, condicionamento estético? Sim, as três têm esse objetivo. Caráter inclusivo? A calistenia tradicional, sim, que foi a proposta original. A calistenia de hoje, não. Quando eu faço movimentos de bandeira, não é um movimento inclusivo. O HIIT Warrior? Sim, porque os movimentos mais complexos eu consigo adaptar para movimentos mais simples e todos podem fazer. A seleção de exercícios obedece a uma regra metodológica? A calistenia tradicional, sim. Na calistenia de hoje, não é conhecido isso. Lembra que metodologia tem que ter fundamentação, tá? O HIIT Warrior, sim. A gente tem uma sequência de experimentos, que fala sobre o treinamento com HIIT Warrior. Então, o que você percebe? Essa proposta metodológica do HIIT Bodywork, e eu venho explicando isso, que eu falei para vocês, aqui nessa revista, nesse paper, né? É uma editorial, são 2 páginas do artigo, mas explicando por que o HIIT Bodywork é a nova calistenia, né? Falando da nova calistenia, é justamente dessa proposta, resgatar a calistenia tradicional. Nesse resgate da calistenia tradicional, você consegue ver as metodologias do presente utilizando somente o peso do corpo, que era utilizado muito no passado. Então, é uma inovação de valor. Tá? E aqui, se você quiser ter acesso a esse artigo e a outros sobre o HIIT Bodywork, é muito fácil. Você entra no site da VO2 Pro, lá no menu tem Biblioteca, clica ali, você vai ser redirecionado para cá, tá? O site da VO2 Pro tá ali, ó, vo2pro.com.br. E aí você clica em cima do título do artigo, vai abrir uma outra página e você consegue fazer o download. Todos sobre metodologias que já estão publicados do HIIT Bodywork estão aqui, porque aí você consegue de uma forma, num lugar só, acessar e fazer o download de todos esses artigos. Aí fica mais fácil. Não precisa deixar e-mail, não precisa deixar nada. Tá ali, é só chegar ali, clicar e fazer o download. Beleza? E aí você tá me perguntando, pô, Alexandre, por isso chamamos de metodologia e não método? Sim, por isso chamamos de metodologia e não método. Agora conta aí, por que HIIT Bodywork? Bom, vamos lá. Antes mesmo do nome HIIT Bodywork, estávamos chamando, né, o grupo da nova calistenia. Não, uma nova calistenia. Sim, uma nova calistenia. E pensando sobre a calistenia do passado, tá? E aí, do ponto de vista business, comercial, a gente vai começar a propor isso nas aulas numa academia, por exemplo. Vai chocar, porque o movimento calistênico é um movimento muito forte no Brasil. Os caras são sensacionais. E aí é calistenia, nova calistenia, nova calistenia. Então, para ficar uma coisa mais fácil, optamos por escolher o nome. E lógico, se é HIIT, tem que ter o nome HIIT. E aí fomos trabalhando em vários nomes. Pô, Alexandre, HIIT com peso do corpo. Legal, só que não rola. Por quê? HIIT com peso do corpo, HIIT é a sigla em inglês. Aí eu ponho uma sigla em inglês e peso do corpo em português. Incoerente. Tá? Inglês com português. Fica uma incoerência no nome. Então vamos lá. Treinamento intervalado de alta intensidade com peso. Ficou muito grande, não pegou. Vamos mudar a sigla. Não ia pegar. Tinha que ser uma coisa que usasse a sigla HIIT porque é internacional. Sensacional. Então põe whole body, né?
que é a forma como a gente faz as pesquisas, como muitos artigos publicam o treinamento com o peso do corpo, ou seja, corpo inteiro. Não é chiclete, não dá pra, sabe, só se usa no meio científico. Não... então põe body weight, né? Peso do corpo literal. Enrola na língua. Quem não fala bem o inglês fica enrolado. Então quais são as palavras que a gente consegue colocar e o brasileiro e todas as outras pessoas conseguem entender? Body, corpo, work, trabalho. Quando se fala em trabalho de corpo, até vindo lá do workout, você tem que... é um exercício. Então, HIIT, body, work. E o nome ficou fácil e enche a boca. Fica chiclete. HIIT, body, work. Forte no final. Então, o nome foi escolhido propositalmente para que esse seja um produto que você possa usar na sua aula, no seu estúdio, como personal, na sua assessoria. Alexandre, tem que pagar royalties? Não tem que pagar royalties nenhum, cara. Não existe. Você paga royalties para usar musculação na tua academia? Você paga royalties para usar ginástica localizada? Para usar o nome STEP na tua aula? Não. Então não tem que pagar royalties. Tá? A ideia é essa. Agora, você tem que buscar o conhecimento específico sobre a metodologia, assim como você busca sobre a ginástica localizada, assim como você busca sobre a musculação. É isso, cara. É ajudar o desenvolvimento da profissão. Um novo produto, um produto 100% nacional. Olha só, aparecendo até. Um produto 100% nacional. Hoje, o HIIT Bodywork está no mundo inteiro. Muitas pessoas estão utilizando o HIIT Bodywork, né, para desenvolver pesquisas e, melhor ainda, propondo isso como atividade física nos mais diversos locais. Então, aonde eu já tenho certeza que está rolando HIIT? Canadá, que tem um treinador que está lá. Austrália, em Sydney, tem um treinador que está lá. Eles fizeram um curso online. Colômbia, eu fui para lá, capacitei uma galera. Portugal, eu fui para lá e capacitei uma galera também. Na verdade, foram 2, não foi uma galera. Foram 2 lá em Portugal. E no Brasil, aqui, em diversos estados. No Brasil, a conta é mais ou menos mais de 3 a 4 mil profissionais que já tiveram contato com o HIIT Bodywork. Essa é a minha conta. Então, o que você percebe na proposta metodológica? Tem uma estrutura sólida, né? Aquecimento, parte principal, volta calma, os modelos de aula. Hoje contamos com 3 tipos de modelo de aula: bloco, o circuito e o fracionado. Bloco, circuito e fracionado. 3 estruturas de organização. E aí eu posso utilizar o treinamento tradicional, né, a proposta de aula tradicional, que eu chamo de DTA, Dor, Tortura, Agonia. Por quê? Porque o tradicional é com recuperação passiva, então ele faz o estímulo e recupera parado, e foi o primeiro, e eu sempre vi assim, uns 3 Dzinhos, né, os 3 Ds do HIIT, eu falava isso muito. Primeiro D de desespero. Nossa, o estímulo nem acabou ainda e já começou de novo, né, por causa da linha do tempo. O segundo era de desconforto. Se alta intensidade tem que ser desconfortável. E o terceiro D era do desafio. Eu vou conseguir terminar, vou conseguir. Não conseguia, sempre um desafio. Então, eu acabei dando esse nome, que é o método de treinamento da musculação, Dor, Tortura, Agonia, por conta dessa percepção que alguns alunos falaram: nossa, isso é uma tortura, isso é uma agonia. Então, foi só por conta disso. Até mesmo para deixar um aspecto mais romântico. O segundo método, né, ou segunda proposta de aula é o no stop, que é com uma recuperação ativa. Por exemplo, você dá o estímulo, é um burpee. Aí a recuperação é você fazendo um polichinelo. Só que um polichinelo devagar, tá? Não em estímulo, devagar, mas sempre em movimento. E o terceiro é o dual set, que é o último formato, que é um combinadinho, né? Que é um estímulo simples e um estímulo complexo, ou um complexo e um estímulo simples, seguido de uma recuperação. Então deixa eu exemplificar para ficar melhor. A nossa linha de tempo do ciclo é de 1 minuto. Então são 20 segundos do exercício 1, 20 segundos do exercício 2 e mais 20 segundos de recuperação. Um exemplo, tá bom? Então o exercício 1 é o burpee. Então vai fazer o burpee alta intensidade. 20 segundos, terminou, passa para o polichinelo, que é um exercício simples. O burpee complexo, o polichinelo ou o jump jack é um exercício simples. 20 segundos em alta intensidade. E aí depois, terminou, 20 segundos de recuperação, parado. Então são essas 3 propostas que você vai ver uma delas aqui com a gente. Então, essa é a grande sacada de você ter uma proposta metodológica. Está tudo explicado, está tudo direcionado com os resultados. E aí eu gosto de citar muito esse carinha aqui, né, que todo mundo, eu acredito que todo mundo conheça,
que quando eu falo em ensino, quando eu falo em dividir um pouco o conhecimento, né? E acho que ensinar eu estou sendo muito pretencioso, né? Eu estou dividindo o conhecimento. A relação é a seguinte, eu tento explicar algo da forma mais simples possível, deixar aquela coisa complexa o mais simples. E aí eu gosto muito de seguir essa máxima dele. Então quando ele fala assim, se você não consegue explicar algo de forma simples, é porque você não entendeu o suficiente. E eu me balizo por aí. Se o que eu estou falando não está muito simples, puta, eu não sei ainda o suficiente para poder dividir o conhecimento. Então a ideia é que você entenda tudo que eu falo de uma forma bem simples, e aí é aquele time, assim, cara, realmente eu tô te passando, tô dividindo com você uma coisa que eu tenho certeza que eu tô entendendo um pouquinho. Um pouquinho mais que você, talvez, mas entendendo um pouquinho ao ponto de explicar de forma simples. Essa é a deixa de hoje. Então, galera, espero que vocês tenham gostado, entendido todo o contexto, e qualquer dúvida, deixa aqui os comentários, cara. E vem que tem mais conteúdo no Pro Fitness. Esse curso só tá começando. Eu vou e volto pra gente dar continuidade por aqui. Tchau, tchau, e te vejo aqui daqui a pouquinho.